O vídeo começa com Kilo abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar bem e pergunta por que ela tá com tanta pressa. A garota responde que ela está bem, mas que não tem tempo para falar com ele e que ela tem que ir embora. Ela então fala que ele não faz o tipo dela e dá um fora nele. O YouTube então aceita o não da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette, mas na mesma hora a mágica acontece e a mulher que o rejeitava volta correndo para falar com ele. Ela então demonstra interesse pelo rapaz e pergunta qual o nome dele. Depois dele falar o seu nome, os dois se apresentam e ele fala que o nome dela é bem legal. Em seguida, ele fala que gostou das tatuagens dela de borboleta e pergunta se ela gosta de borboleta. Ela fala que sim e que tem mais tatuagens como essa, mas não pode mostrar. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo. Ela então responde que tinha um compromisso para fazer unhas. Ele então fala que é novo na cidade, está tentando fazer amizades e por isso tentou falar com ela bem rapidinho. Em seguida, ele pergunta se ela não tem um namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira. O YouTube fala que mesmo que ela tivesse namorado, que ele não tava nem aí. Ela então pergunta o que ele gostaria de fazer agora, e ele responde que gosta de tomar chás. Ela fala que também gosta muito de tomar um chá. Ele pergunta se o compromisso dela pode esperar agora, e ela responde que sim e que ela pode desmarcar. Ele então fala que gostaria de deixá-la dar uma volta no seu Corvette e ela aceita na mesma hora. Ele então pergunta se ela quer vir com ele agora para eles dar uma volta e se conhecerem melhor. Ele então fala para ela entrar no carro e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, eles conversam sobre o que ela faz da vida, e ela responde que ela é garçonete. Ela então pergunta o que ele trabalha para ter um carro como esse, e ele responde que ele trabalha no mercado financeiro e se ela quiser, que ele pode ajudá-la a ganhar dinheiro, e ela fala que isso seria bom demais. Mas em seguida, ele fala que está pensando se vai levá-la para dar uma volta com ele, porque ela nem queria saber dele antes de ver o seu carro. Ela fala que estava com pressa e por isso não parou para falar com ele. Ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ela não deveria priorizar bens materiais e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela então começa a implorar para ficar dentro do carro, mas ele fala que não e manda ela descer e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Damon abordando essa morena. Ele a elogia e fala que ela tá parecendo uma modelo. Ela então fala que tem sim um empresário. Ele pergunta se pode caminhar com ela. E ela responde que não acha uma boa ideia. Ele então pergunta em qual ramo é a empresa dela. E ela responde que é no ramo de finanças. Ele então pergunta qual o nome dela. E ela fala para ele que se chama Sunny. Ele então pergunta se pode falar com ela bem rapidinho, e ela fala que não porque ele está fazendo ela perder dinheiro. Ele então pergunta se ela tem um Instagram para passar para ele. Ela fala que não passa nenhum contato para estranhos. Ele fala que só está tentando conhecê-la melhor. Ela fala para olhar para ele e ver como ele está mal vestido e para ele se tocar. Ele então fala que gosta de sair assim, com roupas à vontade. Ele pergunta se ela não está interessada em dar uma volta no seu carro. E ela responde que não, obrigado, e vai embora. Em seguida, após a mulher ver a Lamborghini de Damon, é quase inevitável ela voltar. Ela vem atrás dele perguntando como ele se chama. Ele fala seu nome para ela e pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que não queria ter sido grossa com ele, mas que agora ela viu que ele é um rapaz bem sucedido. Ele então fala que só estava tentando fazer amizades e que ela não precisava tratá-lo daquele jeito.
Ela responde que agora vai ser generosa com ele e pergunta se ele não quer fazer alguma coisa agora com ela. Ele fala que sim e convida ela para entrar no carro com ele e pergunta se ela gostou da Lamborghini dele. Ela fala que sim, que o carro dele é muito bom. Ele e ela entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e sobre ganhar dinheiro. Em seguida, ele começa a questionar por que ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia de repente. E ela fala que sabe que errou e vai dar um jeito nisso. Ela então pergunta o que ele acha deles irem para a casa dela para curtir um pouco e passar a tarde juntos. Ele fala que na verdade ele não vai mais querer sair com ela, porque ela foi muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e manda ela descer do carro e fala para ela ir ganhar o seu próprio dinheiro. Ela tenta fazê-lo mudar de ideia, mas ele se mantém firme e fala para ela dar o fora do seu carro. E no fim ela acabou se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Nair se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa morena e pergunta se ela tem alguns trocados para lhe dar e fala que não almoçou ainda. Ela pergunta quantos anos ele tem. Nair responde que só tem 25 e sua história está bem triste. A garota pergunta para ele o que aconteceu com ele.
O youtuber explica para ela que ele era casado e que seu relacionamento não estava dando muito certo e eles decidiram se separar. E deu tudo errado para ele porque a mulher ficou com todo o seu dinheiro e deixou ele sem nada. Ele fica triste e pede um abraço para ela. Ele fala que está tentando encontrar um emprego, mas que não está conseguindo porque está muito difícil. Ele fala que a única forma dele ganhar uns trocados é aqui na rua, com essa placa, e está 2 dias sem comer. Está tentando levantar uma grana para poder almoçar. A garota fala para ele que ela é dona do seu próprio negócio e pode dar uma refeição para ele e arrumar um emprego também. Nai então agradece e fala que vai dar uma carona para ela no seu carro até a sua loja. Os dois caminham até a Lamborghini. A garota fica sem entender como ele tem uma Lamborghini e fica super impressionada. Nair fala que vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele realmente é um morador de rua. Nair fala que sim e explica para ela que seu carro foi a única coisa que restou para ele na separação com sua mulher. E o carro tem um valor sentimental e ele não quer vender. E explica que ele vai se erguer novamente e só precisa de ajuda agora. A garota entende e fala que vai ajudá-lo. Em seguida, eles descem do carro e ele fala que precisa dizer a verdade para ela e dá um abraço nela. Ele explica que ele está fazendo um experimento social para pegar a escavadora de ouro e que está gravando e mostra para ela a câmera. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira e que gostou muito dela e pede para ela passar o seu Instagram. Na sequência, ele devolve para ela os $10.000 que ela tinha emprestado para ele. Então, ele pergunta qual tipo de comida que ela gosta e ela fala que é frutos do mar. Ele então chama ela para eles irem no melhor restaurante para comerem frutos do mar. O Nair acelera sua gloriosa Lamborghini e dessa vez a garota não foi interesseira. O vídeo começa com o YouTube abordando essa moça e dizendo que ela é muito bonita. Ele diz que gostaria de conhecê-la e que ela poderia dar o seu telefone ou seu Instagram para ele. Ela diz que não e ele pergunta se ela tem namorado, mas ela o ignora e pede para ele se afastar dela. Então ele diz que vai se manter afastado, que ela não precisa ter medo dele. Ela diz que ele não tem nenhuma chance e que tem um compromisso no bar agora e que precisa ir embora. Ele diz que tudo bem e que ela pode seguir para o seu compromisso. Ela então fala que ele está fazendo ela perder o seu tempo com ele e que não está ganhando nada com isso. Então o YouTube segue até o seu Corvette para ele ir embora, ainda revoltado porque a moça não quis falar com ele. Quando de repente ela volta maravilhada com o carro e diz que o carro dele é lindo. Ele diz que é o último modelo de 2023. Ele questiona que de repente ela se interessou em falar com ele. Ela pergunta se ele ficou chateado, porque ela não o conhecia e ficou muito assustada. Ele então pergunta se agora ela não está mais assustada. E ela pergunta se pode entrar para os dois conversarem. Ele diz que está indo embora e que também tem um compromisso. Ela então fala para ele que ela vai convencê-lo a deixar ela entrar no carro e vai mostrar para ele que ela vale o seu tempo. O youtuber então responde que tudo bem e que gostou da ideia e que vai pensar se deixa ela entrar no carro. Ele sai do carro e ela deixa ele observá-la e fala que vai se redimir com ele e pede por favor para entrar no carro. Sendo assim, o YouTube fala que a desculpa e fala que eles podem sair para beber e se conhecer melhor. Então ele abre a porta do Corvette para a moça entrar e vamos ver o que isso vai dar.
Dentro do carro, ele pergunta à moça sobre o seu compromisso, se não era nada de importante. Ele pergunta por que ela só quis falar com ele depois de ver o seu carro. Porém, antes dela responder, ele pede para ela descer do carro com ele. Fora do carro, o YouTuber fala que realmente ela é uma moça muito bonita. Porém, só tem um probleminha, que ela demonstrou ser muito interesseira e que ela só está interessado no seu Corvette. Ela fala que não está entendendo porque achou que eles iam sair de carro. Ele fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela perdeu sua chance de conhecê-lo melhor e dar uma voltinha no seu carro. Ele diz que ela pode voltar para o seu compromisso. Sentado no carro, ele fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria pensar melhor os seus conceitos, e a deseja uma boa noite. E no fim, a mulher acabou sendo rejeitada e ele sai acelerando seu Corvette. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela, e pergunta o nome dela, e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar, e ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota, e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao YouTuber e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro, que se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette. E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel e que ela nem lhe disse o seu nome. Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta. Joel então pergunta se ela não tem um namorado. E ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado. E ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance. Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTube a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTube pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O YouTuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho, e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela.
Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade, que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes.
Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira. Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal. O vídeo começa com o Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTube então não gosta do que ela disse e parte para o plano B. Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas, que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para a sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Nai. Ele então pede para ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número para ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la.
Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram. Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele, e ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Naya, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim, e ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Naya fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele. E ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. Ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios. Ele então pergunta se ela está procurando um namorado, e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O YouTuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele. Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui para frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de 1 ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe. Mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa 2 vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora,
Na mesma hora, ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais no dia de hoje e pergunta como ela está, qual o seu nome e tenta se apresentar. Porém, a garota fala que está com pressa, não tem tempo para perder com ele. Nate pede para ela esperar alguns minutos, mas sem sucesso. Então, ele a deseja um bom dia e caminha até o seu carro de luxo. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. O carro é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai até ele perguntando se o carro é dele. Então ela vai até ele e fala que se chama Raquel e se apresenta para ele. O youtuber fala que tem as chaves e acabou de abrir a porta do carro, então o carro é dele. A seguir, Nate pergunta para ela por que ela estava com tanta pressa e ela o responde que estava com hora marcada no cabeleireiro. Então, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que não, ele pede para pegar o número dela e como a mágica já está feita, ela passa o telefone sem nenhum problema. Na sequência, o YouTube pergunta se ela não está com fome porque ele está procurando um lugar para comer. Ela fala que sim, que ele pode levá-la num restaurante que ela conhece que tem frutos do mar. Então Nate fala que é novo na cidade e não conhece nada e precisa que ela o ajude a conhecer os lugares. Ela fala que eles podem ir agora se ele quiser. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela, porque queria uma companhia para lhe mostrar a cidade. Então ele fala para ela entrar no carro para eles irem para o restaurante. E ele fala que tem certeza que ela vai gostar do carro porque é muito confortável. E ela fala que já está amando. Mas já dentro do carro, Nate pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não conheceu um cara de sucesso que vale a pena. O YouTube então fala que viu ela de longe e viu que ela era linda demais e pensou que tinha que falar com ela. Além disso, ele pergunta por que ela está tão distante. Ela estava tão distante e não queria dar nenhuma atenção para ele.
Ela fala que estava com pressa e que tinha um compromisso. A seguir, ele fala que não está com a roupa adequada para ir comer em um bom restaurante e que ele vai passar na sua casa para tomar um banho e trocar de roupa. Nate fala que depois que passarem no restaurante, ele vai levá-la para fazer compras no shopping e pergunta se ela quer fazer compras. Então a garota fala que está precisando fazer compras e que ela está precisando muito de uma bolsa nova e que ele pode pagar para ela. Mas nesse momento, Nate abre o jogo e fala que só tem um problema, e ele diz a ela que ela está demonstrando ser uma interesseira porque ela não tinha tempo para falar com ele, mas quando viu seu carro de luxo, ela aceitou sair com ele só por causa do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e para ele não vale a pena perder o seu tempo com ela. Ela fala que não é interesseira e pergunta se ele não vai levá-la para sua casa. Nate fala que não e diz a ela para descer do carro porque ele não sai com interesseiras e fala para ela voltar para o seu cabeleireiro. E ela desce do carro e diz que tudo bem e ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate abordando essa garota. Ele pergunta para onde ela vai e tenta um papo descontraído com a garota. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e que está tentando resolver alguns problemas da sua empresa. Nate, já interessado, pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e que terminou seu relacionamento já faz 5 anos. Em seguida, Nate fala seu nome e se apresenta para ela, dizendo que é um prazer conhecê-la. E a impressão que a gente tem é que ela parece mesmo ter gostado do Nate. Aleluia! Em seguida, ela convida ele para almoçar e o Nate fala que eles podem ir no seu carro. E ele não perde tempo e arrasta ela para dentro do carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta para ela com o que ela trabalha. Ela responde que trabalha com música e modelagem. Então, Nate pede para ela cantar uma música para ele, mas ela fala que precisa de uma melodia e um instrumental para ficar bom. Em seguida, o YouTube fala para ela que está morrendo de fome e pergunta a ela qual restaurante eles vão. Depois de decidirem o restaurante que eles vão, é nessa hora que o teste começa. Um funcionário do Nate chega se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no YouTuber, perguntando o que ele está fazendo com seu carro e por que não entregou até agora. Nate fala que já ia entregar o carro, porém que acabou conhecendo essa garota e eles estavam indo almoçar e depois ele ia entregar o carro. O cara fala para ele dar o fora do seu carro porque ele já está puto com essa situação. Nate pergunta por que ele está sendo tão rude com ele e sai do carro fingindo estar chateado. A mulher desce do carro junto com o Nate e demonstra nenhum interesse pelo carro. O cara dentro do carro até chama ela para sair com ele e mostra seu relógio de luxo, mas a mulher se mantém firme e fala que não vai com ele. Nate fala que não era para ele ter aparecido tão rápido. A mulher fala que está tudo bem e que ele não precisa mentir porque ela gostou da personalidade dele e que ela tem um carro que está logo ali na esquina e que eles podem almoçar no carro dela. Então ela pede para ele esperar enquanto ela vai buscar o carro. Então Nate concorda e fica esperando ela voltar. E a mulher volta com uma super McLaren. É o quê? O YouTube fica surpreso ao ver ela chegando em uma McLaren. E ele vai até ela e entra no carro. Ele fala para ela que está gravando e tem uma câmera ali filmando, porque ele faz teste para ver a reação das mulheres para saber se elas são interesseiras após ver o carro de luxo dele.
Ele fala que apreciou a atitude dela e que ela não é interesseira. Aleluia! Ele fala que tem uma McLaren e que aquela Lamborghini Urus também era dele e que tudo era só um teste. A mulher fica surpresa e em seguida eles descem do carro. Então, Nate pede para pegar o Instagram dela e depois dele elogiar ela por ter sido uma mulher sensacional sem interesse nenhum, ele chama ela para almoçar e mesmo depois do teste, eles acabam ficando amigos e vão almoçar juntos. O vídeo começa com o YouTube TK em um papo bem descontraído com essa morena. Ele pergunta se pode dar uma carona para ela e ela responde que não, o conhece e não sabe se estaria segura com ele e que ela mora logo ali na frente e sendo assim ela não precisa de carona. TK pede desculpas e fala que começou mal e pede desculpas para ela. Ele fala que seu nome é TK, se apresenta para ela e pergunta qual o nome dela. Ela diz a ele que se chama Melry. Então, o youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor e que ele gostou dela e que ela chamou sua atenção. E fala que ela tem razão de não aceitar carona de estranhos. Então, ele pergunta se ao menos ele pode pegar o seu número de telefone, pois ele pode se conhecer melhor e ela vai ver que ele é um cara muito legal. Ela diz a ele que talvez ela passe seu número para ele, dependendo da conversa que eles tiverem, se for agradável para ela. Então, TK pergunta para ela qual a programação dela de hoje e pergunta se ela tem algum compromisso. Ela o responde que não tem nenhuma programação para hoje e que se ele quiser eles podem sair para fazer alguma coisa. TK então fala que está ótimo para ele e que ele estava trabalhando e por isso está com essas roupas, mas que ele vai passar em sua casa para se arrumar adequadamente. Ela pergunta em qual lugar que ele vai levá-la. E TK fala que ela pode escolher o melhor restaurante que ele vai pagar para ela. Ela fala que quer comer frutos do mar e uma comida diferente. Então TK toca na mão dela e fala que vai fazer o dia dela ser tão especial quanto ela. Então ele fala para ela vir com ele até o seu carro para eles irem até a sua casa para ele trocar de roupa. Então, quando ela acha que o carro dele é aquele carro simples e barato ali da frente, ele fala para ela que o carro dele é esse Corvette. E a garota fica muito impressionada com a nave do TK. E a seguir, ele fala para ela entrar no carro para ver como é bom o carro dele. Dentro do Corvette, a garota pergunta como que ele consegue ter um carro assim, trabalhando como operário de uma obra. Então TK explica para ela que ele é o engenheiro-chefe da obra e que está vestido assim porque faltou funcionário na sua equipe. E fala com ela que ele não liga muito para roupas e para ele tanto faz como ele está vestido ou se está como um simples operário. A seguir, ele pergunta por que ela foi gentil com ele e lhe deu muita atenção, mesmo quando ela não sabia que ele tinha um carro de luxo igual o Corvette. Ela fala que achou ele divertido e que gostou de conversar com ele. Então TK explica que ele está fazendo um teste para o seu canal no YouTube para saber se ela era interesseira. Então ele fala que está gravando e mostra a câmera para ela e fala que tem um cameraman ali filmando. Então ele fala que ela foi muito gente boa com ele, diferente das outras mulheres que são muito interesseiras. Ele chama ela para descer do carro para dar um oi para a câmera.
Então TK encerra seu vídeo falando que ela não foi uma Gold Digger e que é uma mulher genuína, e fala que o Instagram dela está na descrição do vídeo do canal do TK. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. E ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo e ele responde para ela que ele está indo para sua casa, que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora. A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O YouTuber então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela, mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela. Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira. E que não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo, e que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta se ela gosta de malhar na academia ali do lado. Ele fala que também quer entrar nessa academia e pergunta se ela é boa. Ela responde que sim e fala que essa academia é muito top. Joel fala para ela que ele é novo na cidade e está procurando uma boa academia. Ele pergunta de onde ela é. E depois dela falar que ela é de Nova York, o Joel pergunta o nome dela. E ela fala para ele que se chama Shane. Em seguida, ele fala que não quis interromper ela, mas que os olhos azuis dela são lindos demais e elogia a beleza da garota. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde para ele que sim, que ela é comprometida. Joel então pergunta por que ela está rindo, e ele fala que acha que ela está mentindo para ele, que ela não tem namorado. Porém, ela responde que tem namorado sim. O Joel pede para pegar o número dela e fala que eles podem sair para relaxar e tomar um drink juntos. Porém, a garota rejeita o convite de Joel.
Joel a deseja um bom dia e vai na direção da McLaren. E quando a mulher vê a máquina do Joel, é aí que a mágica acontece. Ela vai com muita pressa atrás dele, perguntando se o carro é mesmo dele. O Joel confirma que sim. Ele então pergunta se ela quer vir com ele, e ela responde novamente que sim. O youtuber questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela responde que estava brincando e que não tem namorado. Ele então pergunta se ela já dirigiu uma McLaren alguma vez, e a garota responde que não. Joel então fala que está confuso porque ela não queria nada com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia e se foi por causa da McLaren. Ela responde que não, que achou ele um cara legal com uma boa personalidade. Ele fala que agora ela quer pular no carro dele, mas antes não estava nem aí para ele. Ele fala que está querendo ir embora, mas não sabe se vai levar ela junto com ele. Mas nessa hora, o Joel fala que não mexe com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ele fala que ele tá indo embora e que não vai levar ela. Ela tenta convencer ele a dar uma chance, dizendo que vai recompensar ele. Mas Joel ignora e fala que não sai com garimpeira de ouro e a deseja um bom dia. E no fim, ela foi rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nae abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Depois dela falar que se chama Kyla, o YouTube fala que ela chamou sua atenção e que ele achou ela muito linda. Ela agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa, e ela responde que está indo no restaurante ali da esquina comer uma comida japonesa. O YouTube pergunta por que ela está indo sozinha e pergunta se ela não tem namorado. Depois dela falar que não tem, ele pergunta por quê, e ela responde que ela está no momento focando nos seus objetivos e está comprando uma casa nova. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando fazer novas amizades, e que viu ela e viu que ela é uma companhia perfeita. Ela fala que eles podem ser amigos e que não tem nenhum problema. Ele então pergunta quais os lugares legais que ela gosta de ir na cidade. E ela fala que tem um lugar aqui que diz que parece um clube, que é muito bom, e fala o nome do lugar para ele. Em seguida, o Nae passa o telefone para ela e pega o número dela. Ele então fala que quer almoçar também e pergunta se pode ir com ela. Depois dela falar que sim, ele pergunta se ela gosta de wafers e frango, e ela fala que gosta muito. Em seguida, ele pergunta se pode levar ela no seu carro, e ela fala que pode sim e aceita a carona dele. Ele então fala que o carro dele está logo ali atrás e chama ela para eles entrarem. Eles vão caminhando e ela fica muito impressionada com o carro dele e fala que o carro dele é muito bom. Ele então fala que esse é um dos seus brinquedinhos e que ele também tem uma Ferrari McLaren, e deixa a garota ainda mais impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Depois dela falar que trabalha como secretária, ele pergunta qual o homem ideal para ela. E ela responde que tem que ser um homem que seja fiel e saiba dar valor para ela. O Nae faz ela rir e fala que tem todas as qualidades. Ela então responde que ele deve ser um bom pretendente. Ele fala que também está solteiro e que terminou seu namoro há 6 meses. Em seguida, ela pergunta com que ele trabalha, e ele fala que trabalha com o mercado financeiro e que nas horas vagas ele trabalha gravando vídeo para o YouTube. Na sequência, eles combinam de ir para o restaurante e depois irem para a casa do YouTuber. E daqui pra frente não se sabe o que rolou. E comentem aí o que vocês acham que aconteceu. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o YouTuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la.
Mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela, e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada, querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar, porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Então, assim que sai uma bela jovem da loja, Joel a aborda dizendo que está com muita sede e pede para ela comprar água para ele. Então, a mulher atende seu pedido e entra na loja para comprar água. Então, depois de alguns minutos, ela sai da loja e entrega um copo de água para Joel matar sua sede. Então, ela pergunta se está tudo bem com Joel e diz a ele que se ele quiser, ela pode comprar alguma coisa para ele comer. Mas Joel diz a ela que não precisa, que ela já fez o suficiente. Mas porém, Joel diz a ela que ele aceitaria sair com ela para comer se ela quisesse. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então Joel pergunta a ela se ela tem namorado. E ela fala que não e pergunta se ele tem alguma companheira. Joel fala que não quer falar de sua ex porque ele está nessa situação por causa dela. Em seguida, Joel explica para ela que sua mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e os seus bens, e que a única coisa que ele ficou foi o seu carro, que tem valor sentimental para ele. Então Joel fala que ela é muito linda e pede para ela passar o seu número. E a garota, que é muito humilde, passa o contato para ele. Então eles conversam alguns minutos e Joel pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida ele convida ela para sair e ela topa e aceita o convite. Então Joel fala que o carro dele está logo ali e chama ela para ir com ele.
E nessa hora que a garota fica surpresa ao ver que o carro dele é uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e Joel fala que sim e que ele não é um sem-teto e tem muito dinheiro, mas está esperando pegar a sua parte do dinheiro na separação do casamento. Então Joel convida ela para se sentar no carro e ver como é confortável por dentro. Joel fala que ela foi muito agradável com ele e foi a única pessoa que quis o ajudar. Em seguida, Joel decide revelar para ela que ele é um grande youtuber e mostra para ela as câmeras que estão filmando e fala que ele caça interesseiras. Joel fala para ela passar o seu Instagram e pergunta por que ela quis o ajudar. Ela fala que todas as pessoas merecem uma oportunidade e que não devemos julgar o livro pela capa. Joel termina o vídeo falando que ela passou no teste e que ela é uma mulher muito a ser admirada. E já deixa aquele like, entra no meu grupo do Telegram, no primeiro comentário fixado e vamos pro próximo vídeo.